Eu estou gravando esse vídeo com o intuito de ser apenas revisão para vocês que estão assistindo comigo aqui ao vivo e quem estiver vendo essa aula por acaso, talvez no YouTube ou no futuro, talvez não faça muito sentido, uma vez que eu estou conversando com uma turma ao vivo aqui para eles usarem como revisão. Tá? O que a gente está falando aqui nessa aula é sobre o uso de vídeo referência para poder ajudar no processo de animação. A gente pode usar tanto o áudio como vídeo referência, a gente pode usar só o áudio ou só o vídeo, mas a gente quer cobrir mais ou menos a parte de inserção de vídeo, que é uma parte que ainda não foi mostrada em nenhuma parte dessa disciplina, eu acho, até agora. Eu acho que eu já mostrei como é que acrescenta áudio, mas se não tinha mostrado, eu mostro hoje também. Eu só não tenho uma faixa de áudio tão legal, eu acho que para mostrar, mas a gente vai descobrir daqui a pouco, tá? Então aqui, ó, eu tenho o meu bonequinho, né? Deixa eu ver se eu tenho um áudio, que eu acho que áudio é um pouco mais fácil do que vídeo. Eu já tenho os meus vídeos aqui separados, que eu quero usar como referência, mas deixa eu ver se eu tenho um áudio para mostrar o que seria colocar apenas o áudio como referência. Então, deixa eu vir aqui em documentos, eu acho que em documentos, PUC, animação avançada, aqui, ó. Eu tenho aqui um áudio, eu vou criar uma cópia desse áudio aqui nessa mesma pasta, para não ficar com duas pastas abertas. Então, eu tenho um áudio. Looking to buy something? How can I help you? Let's trade. Não é o áudio, né, esse áudio não tem relação com os vídeos, então eu só quero mostrar como é que o tipo de arquivo pode ser absorvido dentro do Blender, né? E aí, eu estou aqui no Blender. Vamos começar pelo áudio, já que eu comentei do áudio, e eu não lembro de verdade se eu passei pelo áudio. Como que eu coloco o áudio dentro do Blender para a gente poder ter ele como referência? A gente faz isso através do editor de vídeo do Blender. Então aqui, ó, eu não tenho o editor de vídeo do Blender em nenhum lugar, eu vou adicionar ele aqui, ó. Né? Eu tenho vários tipos de espaço de trabalho, se eu clicar nesse mais aqui. E aqui tem um diretamente relacionado à edição de vídeo. E nesse aqui eu posso adicionar o arquivo do tipo som. Né? Então, vou adicionar aqui o arquivo do tipo sound. Eu vou adicionar aqui. Dentro da minha timeline do editor de vídeo, eu tenho a faixa de áudio aqui. Geralmente ela é verdinha assim. E eu posso pedir aqui nas opções de visualização para que ele mostre as ondas de som. Eu posso pedir, inclusive, para ela mostrar inteira, mostrando os dois lados aqui da onda de som. Looking to buy something? How can I help you? Aqui eu também posso cortar o áudio, né? Então a gente tem os atalhos aqui para cortar o áudio. Tem dois tipos de corte, um corte suave e um corte duro. Para a gente não faz tanta diferença, porque a gente não vai realmente editar tanto esse áudio. Mas é se saber, o corte simples, se eu puxar a extremidade, clicar na extremidade e puxar, eu consigo resgatar o áudio que eu cortei. O corte duro, deixa eu apagar esse cara. O corte duro, a ideia dele é que você não vai puxar o conteúdo depois do espaço, ou seja, ele não vai ter mais conteúdo. Então, o corte duro está apagando o conteúdo posterior, está mantendo só o último frame aqui desse conteúdo. Né? E aí você pode segurar esse último frame eternamente. Tá? Então, isso aqui é uma referência de áudio. Isso já está acontecendo na cena. Então, se eu vier aqui no meu layout, Looking to buy something? já está acontecendo. Né? Se eu quiser ver essa onda de som aqui junto, eu posso dividir essa janela e colocar um vídeo sequencer aqui. E vai ter aqui minha onda de som. Né? Vou dar um zoom aqui enorme nesse cara aqui. Né? Vamos dar um view. Dar um frame selected. E deixa eu dar um zoom enorme aqui na minha... Opa, cliquei aqui, eu queria clicar na barrinha. Então, posso ir dando zoom até enquadrar isso aqui. Deixa eu aumentar aqui só para mostrar que eu consigo dar o zoom. Aqui, mesma coisa, se eu quiser ver a onda de som.
E eu posso ter isso aqui, né, existindo aqui junto com as outras barras. Geralmente, quando eu estou trabalhando com onda de som, como eu não vou mexer nela, né, geralmente o que eu faço é esconder as informações adicionais, né, mesmo o cabeçalho aqui do editor de imagem eu escondo, para ficar só com a onda de som existindo aqui, né. Aí eu tenho meu Action Editor e minha onda de som aqui, né. Eu consigo mais ou menos alinhar o frame. Looking to buy something? How can I help you? Então eu consigo ver em qual frame que cada pedaço do áudio está sendo disparado, eu consigo editar isso aqui, né. Se você clicar na beirada da tira, você consegue também fazer corte, dando grab, né. Se você selecionar aqui, né, der grab, você consegue mover, né. Existe uma barrinha de ferramenta para corte aqui também do lado, né? Nada de muito elaborado não, né? Então, para quem está aprendendo a modelar aqui no curso, sabe que grab, rotate, scale são comandos que a gente usa para modelar, né? Para mover. Eu estou usando os mesmos na hora que eu seleciono uma beirada aqui, ó, grab para mover. Na hora que eu selecionar a tira inteira, né? Grab para mover a tira inteira. Se eu quiser reduzir esse excesso aqui, ó, grab. Isso faria a mesma coisa que o corte, né? Então, eu estou reduzindo ali o tempo de duração. Bom, tem um povo que está aqui. Espero que seja tranquilo para vocês essa parte, né? Eu adicionei através do editor de vídeo. Eu também coloquei aqui o editor de vídeo, uma das janelas do editor de vídeo aqui, para poder fazer essa coexistência do som com meus keyframes de animação, né? Aí agora o resto seria eu já, em cada tempo do áudio, fazer a pose relativa àquele tempo de áudio, né? Como aqui é sobre colocar os arquivos, eu não vou animar nada não, né? Mas, né, na hora que a gente for fazer os exercícios de lip sync mesmo, a gente vai, né, provavelmente pegar o boneco, né, e fazer uma revisão disso aqui mais uma vez, né? Então, ou seja, eu sei que eu tenho uma frase aqui, né? Looking to buy. Inclusive tem uma opção no playback que chama Audio Scrubbing, tá? Se vocês quiserem usar isso. Audio Scrubbing é o quê? É a possibilidade de eu tocar o áudio. Aqui minha caixinha não vai mostrar muito bem para vocês, mas você consegue, esfregando o seu cursor no áudio, pegar um pouco da faixa de som. Ele vai dar uns picotes de áudio, né? E com esse picote de áudio você às vezes consegue identificar qual palavra que está pegando. Só acho que meu volume aqui para isso vai estar meio baixo. Então isso fica em playback. Então, enquanto você está passeando, aqui você consegue fazer esse scrubbing. Também tem as opções de sincronia, né? Se você achar que seu conteúdo está pesado, você pode pedir para ele forçar o sync do áudio, ou você pode pedir para ele pular frames para tocar junto com a animação. Se você Looking to buy something? e não estiver obtendo How can I help you? FPS, ou sei lá, 60 FPS, ou seja lá o que for que você estiver usando de velocidade. Beleza? Tá. Isso é o áudio, é meio simples, é meio que só isso mesmo. Coloca a faixa de som, você pode colocar várias, você pode controlar o volume delas. Então é bom saber que nessa barrinha lateral aqui, ó, você pode mudar o volume do áudio. Você pode, né, se o áudio ele for mono, você pode falar em qual caixa que ele está rodando, esquerda ou direita, né? Você tem as configurações de tempo, qual que é a fonte do seu áudio, você tem a opção de dar PEC também. Isso é importante pra gente, né? Na hora de eu ver os exercícios de lip sync, a gente vai precisar da PEC do áudio, né? E aqui você tem usando o cache, né, para descarregar o som na memória RAM. Minha caixinha não consegue tocar. Minha caixinha aqui, ela dá os picotes, mas é muito baixinho o som. Não vou ficar fazendo força demais também não, né? Mas é bom saber.
vocês têm bastante controle sobre as coisas que vocês importarem aqui para poder tratar de áudio. E isso é importante, a gente vai animar um áudio que vocês gravaram, a gente precisa dessa referência de áudio aqui em algum lugar. Tá? A referência de vídeo, ela pode entrar de mais de um jeito. Então, eu vou apagar esse áudio por enquanto. Né? E vou reconstruir isso aqui do jeito que... Vou reconstruir isso aqui do jeito que estava anteriormente. Então vamos lá. Eu tenho arquivos de vídeo aqui. Tem arquivos de vídeo aqui que eu peguei numa plataforma de stock footage, que é arquivos de vídeo. A gente pode falar um pouco mais disso depois dessa gravação na sala de aula aqui ao vivo. Aqui como explicação superficial, é só uma série de filmagens que a galera vende para você colocar em filmes e vídeos quando você não tem os recursos para filmar você mesmo. É muito comum você ver ensaísta de YouTube falando sobre esporte, aí tem uma série de imagens da galera praticando, e é umas imagens meio genéricas, às vezes você vê até mais de um vídeo a mesma imagem. Isso é uma imagem comprada de um estoque de filmagens, né? Então, aqui tem eu estou usando esse Videvo hoje, não tem patrocínio, nem tem nenhuma review positiva ou negativa para fazer dele, é só um que fornece alguns vídeos gratuitos que são seguros para publicar no YouTube, caso eu coloque esse vídeo no YouTube de forma pública, né? Então eu não vou sofrer nenhum strike, nem nada disso, porque já é reconhecido como filmagem livre. Mas você vai ter aqui, né, filmagem de gente nadando, que é referência para gente nadando, ó, por nadando aqui. Eu procurei por esportes, para poder pegar algumas de referência, mas isso é só porque eu precisava de um vídeo, tá? Então, eu estava aqui na coordenação, antes de descer para a aula, eu precisava de um vídeo. Então, peguei um vídeo qualquer, mas o ideal seria que eu filmasse a minha referência, que eu fosse lá e fizesse meu acting e tudo mais, tá? Mas aí, o que é interessante? Eu não sei qual que é a câmera de vocês para filmar. Porque você tem um celular, você fala assim, mas é a câmera celular. Mas mesmo o celular, você tem mais de uma configuração de filmagem. E se eu pegar, por exemplo, essa filmagem que eu baixei aqui, ó, do cara jogando vôlei. Então o cara tá jogando, tem a outra pessoa. Muito legal como é que dá uma estufada no peito antes de descer, né? Na hora de cair, levanta um pé num tempo diferente. Então aqui é uma referência interessante para eu fazer meus ciclos de animação. O que acontece? Eu não sei o frame rate desse vídeo. Eu não sei se ele foi filmado numa câmera de 60 fps, de 50 fps, de 30 fps. Pra gente aqui, né, é muito comum ter câmera de 30 e 60. Na Europa é muito comum ter câmera de 50 e 25. 25 fps é um formato muito comum para vídeo. O Blender tá a 24. Então já deu para perceber que a gente tem um problema entre a nossa referência e a nossa mídia de animação. Tem mais de um jeito de resolver. Um jeito de resolver é você colocar, se você não animou nada ainda, você filma suas referências e a partir dessa câmera que você vai filmar, você define qual que é o frame rate do seu projeto de animação. Você pode fazer, por exemplo, para jogos, você pode animar 60 fps, porque o jogo vai rodar 60 fps, não tem problema nenhum. Só que é muito desgastante animar 60 fps, é muito frame para gerenciar. E geralmente o software que você vai julgar o seu ciclo, seja Godot, seja Unreal, seja a Unity, ele vai fazer o processo de interpolação desses frames. Então não importa se você animou 24 ou a 50, ele vai exportar em segundos e milissegundos. Então realmente não faz diferença. Você pode realmente animar 24 e julgar isso no FBX. O FBX vai converter para milissegundos e na hora que abrir no motor de jogo, se o motor de jogo tiver 60, não importa, porque está contando por segundo. Então, ele fala assim, tá, você tem 1 segundo de animação, você tem meio segundo de animação, você tem 1/10 de segundo de animação. Então, ele vai fazer a fração. Ele não vai exportar o número de frames, beleza? Então, isso quer dizer que eu posso animar 24, quer dizer que eu estou lidando com menos frame na hora de animar. Eu estou lidando com menos conteúdo na hora de animar. É um pouco mais leve, não tem que configurar nada. Mas, meu vídeo talvez afete a coisa. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês entenderem.
Deixa eu pegar um arquivo novo aqui. Deixa eu pegar um arquivo novo geral aqui, né? E deixa eu mostrar aqui num arquivo novo que no Blender, no Output, né? Então estou aqui no Output. O padrão aqui, ó, é 24 FPS. Cara, 24 FPS é lindo. É frame rate de cinema, a imagem fica bonitona, super legal. Para jogo, a gente usa frame rate alto por causa de reflexo, né? Porque a pessoa precisa dar o input, o computador precisa registrar o input e eu preciso dar o retorno para o player. Então, quanto mais frame eu tiver, melhor. Se eu fazer o jogo rodar 120 FPS, maravilhoso. Quer dizer que a pessoa vai ter 120 quadros para apertar e reagir. 120 quadros por segundo não é uma coisa tão comum em monitores caseiros. Um gamer vai ter um monitor desse, que atualiza 120 vezes por segundo, mas a média dos monitores é 60. Então 60 FPS é ótimo. Se você faz um jogo a 60 FPS, tá incrível. Mas animar 60 FPS é muito pesado. 24 é muito bom, não tem problema. Só que, se eu jogar um vídeo aqui, aqui tem um monte de aba, né? Vamos criar uma aba de... Vamos fechar essas todas aqui. Eu não quero nenhuma dessas aqui. Eu não vou esculpir. Eu não vou editar o V. Eu não vou pintar o V. Eu não vou fazer shade. Eu não vou fazer... Animação deixa. Eu não vou fazer render. Eu não vou fazer composição. Não vou fazer nada disso. Não vou fazer script. Eu vou fazer o quê? Edição de vídeo. E eu vou fazer a coisa mais simples do mundo. Eu vou pegar um desses vídeos aqui, ó, que eu baixei, e eu vou jogar aqui no Blender. E aí, ó, se eu pegar aqui se eu pegar aqui meu projeto, mudou para 25 FPS, ó. Esse vídeo aqui, ó, ele tá a 25 FPS. Então, posso usar ele sem grandes problemas. Dá um frame de diferença, não é tão grave. Né? É um negócio que vai dar uma super diferença. Então, se estiver animando, você vai ver se não tá legal. Mas pode acontecer o seguinte. Pode acontecer você pegar um vídeo, principalmente vídeo desses stock footage, ou do seu celular, você pode jogar ele aqui, e de repente ele vai te dar o quê? 50 FPS. Lascou, porque 50 para 60 é muita diferença, 50 para 24 é muita diferença. Então agora eu preciso converter esse vídeo para uma velocidade mais adequada para mim, tá? Não é difícil converter vídeo para formatos mais adequados, tá, gente? Não é complicado. Se você está aqui no Blender, né, e jogou um vídeo, né, está no Blender 4.2.9, né, é o que eu estou usando aqui. Você jogou aqui o vídeo, né? Se eu mudar o frame rate aqui agora, ó, deixa eu mostrar isso com bastante cautela aqui, ó. Esse vídeo tem 28 segundos e 39 frames, 40 frames, certo? Isso é o tempo em segundos dele. 28 segundos e 40 frames. Se eu mudar isso aqui para 24, ele já reajustou para mim, ó. Ele já reajustou o que é o equivalente disso aqui, ó, em segundos, mas rodando a 24 FPS. Aqui, ó, se eu pegar vou dar um zoom aqui bem grande pra gente ver. O meu vídeo, ele tinha, vamos lá, 50 FPS. Meu vídeo tinha 1440 frames a 50 FPS. Se eu joguei a 24, ele tem 690 frames. Né? Então, ou seja, eu consigo converter esse vídeo agora, eu consigo exportar ele para 24 FPS, porque o Blender já fez essa conversão para mim. Na hora que eu mudei o frame rate do projeto, ele falou, peraí, você tem um vídeo de 28 segundos que você quer que ele rode a 24? Beleza, tá aqui, ó, 24 frames por segundo, ele está rodando 28 segundos. Ou seja, ele vai pelo timecode do vídeo e não pelo frame rate do vídeo. Então, já salvou minha vida. É problema se você estiver combinando vários vídeos de várias câmeras, porque aí, peraí, qual câmera que, né? Nesse caso, você pode usar
não é um modificador, né? É uma tira de efeito para ajustar o tempo, né? Então, eu tenho inclusive esse problema. Eu tenho um vídeo que está a 25 e um vídeo que está a 50. Se eu for juntar os dois no mesmo projeto, vai dar um problema aí, porque qual o frame rate que manda, né? Então, provavelmente 25, porque 25 é o frame rate mais barato de renderizar. E a gente sempre vai economizar HD e essas coisas na vida, né? Eu não preciso animar todos esses frames, então eu vou optar pelo 24. Mas aí o de 50, talvez eu queira acelerar ele 2 vezes, para ele poder ficar no tempo certo, porque vai dar uma diferença de comportamento aí. Mas a gente não vai precisar ir tão longe, a gente não vai ter que editar isso aqui, a gente só precisa converter. E aí eu vou falar aqui, ó, 690 é o tamanho total do meu vídeo. É o tamanho total do meu vídeo. E se eu vier aqui, ó, na minha cena aqui, ó, eu vou exportar isso na minha pasta home aqui. Vou chamar isso de Lord 2. Ele vai ser 24 fps. E eu quero a extensão MP4, que é a extensão que eu estou usando. Aqui eu vou colocar o FFmpeg. E o encode vai ser MP4. E eu estou pronto para ir. Se você começar um projeto com um projeto de edição de vídeo, você nem precisa fazer essa volta toda, não. Se você começar um projeto, você fala assim, eu quero um projeto novo de edição de vídeo, converter o vídeo vai ser mais rápido ainda. Então vamos fazer isso aqui, ó. New. Video Edit. Ele já vem configurado, ó, para ser vídeo. Quando você faz um projeto 3D, ele vem configurado para exportar imagem. Quando você faz um projeto para ser editor de vídeo, ele já faz a saída ser em vídeo. Então aqui seria só o caso de eu pegar o meu vídeo aqui, né? Eu vou usar um Shift S aqui para alinhar a coisa. Trocar aqui o meu... Deixa eu dar um zoom aqui para a gente poder ver o que eu estou mudando, né? Mudar aqui no meu output para 24. E aqui, ó, eu clico aqui para conferir por hábito. Mas eu tenho essas informações nas opções de tempo, vídeo, essas coisas. Eu tenho, tipo, qual que é a duração, onde que o vídeo acaba, onde que ele começa, né? Então eu tenho essas informações aqui. Eu posso pegar elas nessa barrinha lateral aqui, se eu quiser, tá? Então, eu tenho, inclusive, informação do arquivo, time. Então, a minha fonte aqui, ó, qual que é a minha fonte, qual que é o FPS da minha fonte, tá vendo? Toda essa informação, ela fica nessa barrinha lateral aqui, ó. Como que eu quero compor a imagem, né? Então, 691 é o tamanho aqui, 691. Só tem que escolher a pastinha que eu quero da saída. E se você não colocar nome, não é problema, não. Eu coloquei nome no outro, né? Eu tinha colocado o nomezinho no outro. Render de vídeo geralmente é rápido, né? Não tem muito o que processar, os frames já foram processados. Eu escolhi a minha pasta pessoal. Se você não escolher pasta, ele vai mandar para tempo do seu sistema. Então, você pode ir lá e copiar o arquivo e colar, né? Eu não acho legal no Windows. O Windows ele limpa o tempo de um jeito meio randômico, né? E no Linux não dá para usar o tempo porque ele limpa o tempo toda hora. Você fecha o programa, o Linux, você parou de usar, vou limpar o tempo, né? Então, o Windows é randômico. Você fala, não, depois eu pego no tempo, aí se depois, sei lá, você abriu um navegador e falou assim, você abriu um navegador, acho que eu vou apagar o tempo. meio aleatório, então não dá para confiar demais, né? Mas aqui ele me dá uma previsãozinha, né? E deixa eu mostrar aqui o que ele está fazendo na pasta. O que ele está fazendo na pasta para mim é criar um arquivo com uma nomenclatura que é o número inicial e final do frame. Então, opa, deu um zoom muito, muito grande. Não adianta dar o zoom, o texto não está dando zoom. Então ele vai criar um arquivo que é o primeiro frame, o último frame, .mp4. Aí é só renomear ele quando você tiver terminado de fazer
Mas é importante você saber o frame rate. Eu ainda acho que, tipo assim, se você vai animar para jogo, você pode começar seus projetos de animação com 30 FPS, na moral, assim. Na moral, 30 FPS para animação para jogo é ótimo, porque você vai estar usando metade do valor do frame rate ideal de jogo, que a gente tem hoje em dia, que é 60 FPS. Então a gente sabe que ele vai interpolar um frame a mais na hora de exportar o FBX. A maioria das câmeras que a gente tem hoje em dia em celular são 30 FPS, então se você for filmar uma referência, obviamente já vai direto. Né? Outra coisa que você pode fazer é fazer uma filmagem com sua câmera, descobrir qual que é o FPS dela e ver se ela alinha com os projetos que você vai fazer na sua vida. Né? Se vai fazer desenho animado, já é complicado. Desenho animado, eu falaria, fica com 24, porque você vai desenhar 6 frames a menos, na pior das hipóteses, 6 frames a menos você vai desenhar. E é muita economia de vida. Né? Geralmente a gente anima 12 quadros por segundo, na verdade, e duplica eles. Então, se você fizer 30, você vai fazer 15 quadros por segundo. Não parece tanta diferença, mas num projeto inteiro é bastante coisa. Então, não teria por que você mudar para 30, né? Não teria essa necessidade. Eu já animei também muito a 10 FPS para jogo 2D, que é super econômico, e muitas coisas que você anima no jogo, a animação do sprite está rodando a 10 FPS, mas o movimento do sprite na cena é 60 FPS, então a junção dos dois fica boa para o player. Né? Então você pega o Super Mario antigo, o Super Mario tem só 2 frames, perna aberta, perna fechada. Mas você joga, você não sente isso, você sente o que é? O movimento do sprite no ar. Então o pulo é super gostoso. Mesmo quando eles põem mais frames nos jogos seguintes, é 3, 4 frames, é pouquíssimo frame. Mas fica super agradável. E esse frame pode rodar num frame rate baixo dentro do sprite. Terminou aqui? Terminou aqui. Então aqui, ó, tá meu vídeo rodando aqui. Já convertido a 24 FPS. Eu tinha feito isso antes, então eu tenho a versão 24 FPS desse vídeo. O outro vídeo, o que eu fiz foi uma variação diferente. Vamos lá, vamos pegar um novo arquivo de edição de vídeo, né? Video Edit. Vamos jogar o outro arquivo aqui agora. Esse cara jogando vôlei aqui. Aqui, ó, ele está rodando num frame rate baixo porque ele está carregando aqui o buffer de memória. Então, na hora que essa barrinha ficar toda azul uniforme, quer dizer que ele carregou todos os frames da memória e ele vai rodar no frame rate certo. Então, tá vendo? Ele está piscando vermelho, aí cada vez que ele roda, ele está jogando ali no cache algum arquivo. Então, você tem uma confiança de qual que é o timing do jogo, do seu movimento, você tem que ver essa filmagem aqui. O que acontece? Essa filmagem ela tá com a velocidade baixa. Vocês conseguem perceber que o cara converteu, ele fez a filmagem no frame rate mais alto e ele já subiu o arquivo para mim com esse slow motion aplicado. E eu estou querendo, na verdade, que o personagem mexa um pouco mais rápido, mas agora eu não sei qual medida, porque eu não sei qual é a câmera que esse cara usou. Eu quero achar um timing que me faça jus, né? Que fala assim, não, eu quero um timing que eu olhe e falo, não, esse é o tempo do meu movimento. E isso é muito comum para você fazer vídeo referência de ações do player. Porque a ação do player geralmente já tem que ser um pouco mais rápida para dar conforto no controle. E, cara, você vai querer usar a referência com frequência. Você vai querer, tipo assim, filmar os movimentos para não ter que ficar imaginando como é que são as poses. Então, qual que é o macete aqui, ó? Eu vou selecionar a faixa de vídeo, tá? A faixa de vídeo, vamos selecionar as duas aqui, grab e Y, só para ficar aqui embaixo, no canal 1 e o 2. Vou selecionar a minha faixa de vídeo aqui, ó, e vou adicionar um efeito que chama controle de velocidade. Com controle de velocidade, eu posso reduzir o meu vídeo até ficar no tempo que eu quero. É muito, muito gostoso de usar, muito fácil de usar. Então aqui, ó, vou adicionar o Speed Control. E o que ele vai fazer aqui? Ó? Ele tem um modo de controle que é o Stretch. O que isso quer dizer? Quer dizer que qualquer alteração que eu fizer na tira do meu filme vai afetar a velocidade desse movimento. Tá vendo?
Como é que ele tá rapidinho agora? Eu acho que tá rápido até demais. Eu acho que eu forcei um pouco a barra. Na hora que ele bate, ele tá muito instalado. Mas talvez seja o tempo que eu queira pro player, sabe? Talvez eu não queira aquele tempo tão esticado, né? E, cara, para motion capture, né? Se vocês tiverem interesse em olhar como que a galera faz para motion capture, eles contratam uns atletas para fazer os golpes, não é o ator. O ator faz o acting. Mas na hora de fazer os golpes dos personagens, fazer os movimentos de ação, eles contratam uns atores que têm muita velocidade e estamina. E com frequência, eles devem ter que ainda acelerar um pouco, ou mudar o timing para poder encaixar com os inputs. Então, faz sentido eu só pegar minha referência e ajustar o timing para não ter que ficar depois indo lá na animação e pensando, qual que é a velocidade, né? Então, isso aqui, ó, quando eu tiver um tempo que eu acho legal, eu posso, de novo, às vezes acelerar numa porcentagem diferente. Ele vai carregar os frames primeiro, eu tenho que esperar ele dar umas voltas para poder... Ele está carregando aqui, né? Dá para ver que ele está carregando vários frames ainda. E aí ele dá muito estalo na hora que ele está carregando os frames, porque ele não sabe o que eu quero. Então agora, ó, não sei se vocês estão percebendo, o movimento é um pouco mais naturalista. Ele não está tão lento, não está acelerado. Vocês conseguem ver que o tempo está um pouco mais natural? Deixou de ser adivinhação na hora de animar. Vocês percebem a vantagem disso? Agora eu não estou adivinhando o time mais. Eu estou vendo o time e falando assim, não, peraí, é um NPC, eu quero que ele mexa de forma natural. Não é o play, eu quero que ele mova de forma acelerada. Ah, não, é uma cena dramática, eu quero ela em slow motion. Aqui você controla. Deixa eu... Aí aqui, se eu quisesse exportar isso, eu ia fazer o mesmo processo, 340 é o número de frames, né? E mesmo processo, escolher a pastinha onde eu quero, né? E dar o render de animation aqui, né? Ou seja, renderizar a coisa em filme, tá? Deixa eu fazer o oposto só porque é divertido. Deixa eu fazer ele ficar mais lento ainda. Então agora eu dobrei o tempo do vídeo, né? Eu vou colocar aqui, ó, tem uma opção de interpolação que vai fazer um blend entre os frames. Então ele vai acrescentar uma transparência entre os frames. Vai ficar super em slow motion. Vai ser no final do Rei Leão, quando o Rei Leão tá atacando e dá aquele monte de frame da pata do Rei Leão. Esperar ele carregar, né? Eu não estou usando o AutoCache do Blender, né? Talvez vocês, no computador de vocês tenham uma experiência mais suave que a minha. Eu estou fazendo tudo na brutalidade aqui. Então eu estou deixando ele ir montando o blend. Mas, tá vendo? Agora o movimento deles é lento e rola um pequeno blur na coisa aqui, ó. Esse blur é a interpolação que eu liguei. Esse blur que ele dá é a interpolação. Ele está pegando 3 frames e meio que sobrepondo eles. Olha lá. Então eu tenho super controle sobre o que eu vou fazer aqui com a minha filmagem, tá? Então, eu tenho aqui já pronto, né, o meu speed control aqui, né, o que eu fiz aceleradinho. Já a 24 FPS, que eu já coloquei meu projeto a 24 FPS, falei assim, não, eu não quero mudar o meu frame rate. Tem uma outra coisa que eu gosto de citar aqui, vocês não precisam usar isso, mas se vocês querem converter de um jeito mais rápido, né, mais rápido ainda, tem um software open source que chama Handbrake, tá? Gente, eu vou conseguir, né? Vamos lá, tem um software que chama Handbrake. Nesse software você consegue abrir um vídeo e pedir para ele converter para outros formatos e outros frame rates. Então, assim,
Você joga o vídeo e fala, eu quero esse vídeo com outro frame rate. Então deixa eu abrir aqui uma fonte, vamos pegar esse Large MP4, esse Large 2, que é o... Então aqui ele já tem um preset padrão dele, que é 30 fps, né? Mas eu posso vir aqui no meu vídeo e pedir um frame rate diferente, pedir 24, se eu quiser. Pedir qualquer um desses frame rate aqui, ó, que são comuns, né? Eu posso pedir 12. E ele vai converter isso. Eu uso muito software, tá? É um software que está fora do nosso pacote de software utilizado. Dá para fazer no Blender, você está acostumado com o Blender, eu uso o Blender. O legal do Blender é que você pode editar o time mesmo, e é legal porque você pode cortar o vídeo, você pode realmente fazer uma referência um pouco mais sólida. Mas se você quer só converter rápido, esse programinha é massa pra caramba. E ele serve para fazer conversões diversas. Às vezes vai ser útil. E eu vou falar porque é importante eu falar isso. Porque às vezes você faz os trailers do jogo de você e você vai mandar para o seu publisher e ele vai falar que o formato está errado. E seu render de trailer pode ser muito lento. Pode ser um trailer que você fica horas renderizando. Então, quando você tem muita cena, muita edição, muita coisa, joga aqui, converte, já está renderizado. É bem mais rápido converter do que renderizar. Então, a mão na roda, né? Só para saber, tá? E aí, vamos lá no Blender, então. Deixa eu colocar a vídeo referência. Deixa eu mostrar as formas de colocar a vídeo referência aqui, tá? Então, vou abrir meu personagem aqui. Então, como a gente já viu, assim, eu posso colocar a referência no editor de vídeo. Então, eu posso vir aqui no editor de vídeo e colocar a minha referência direto aqui. Vamos pegar o meu jogador de vôlei aqui, ó. E porque eu converti o meu vídeo, eu não tenho que preocupar dele trocar o frame rate. Se você pega um vídeo, joga aqui direto, ele vai fazer o quê? Ele fala assim, peraí, você tem um vídeo desse formato, ele vai mudar seu frame rate. Porque a última saída do Blender é do editor de vídeo. O Blender faz primeiro o 3D, depois os nodes de composição e VFX, e depois ele faz a edição de vídeo. Então ele faz nessa ordem. Então você jogou um vídeo aqui de 50 fps, e fala assim, seu projeto é 50 fps. Por isso que é bom converter. Não, converte que se você jogar, você fala assim, não, o frame rate tá certo, não vou ter que preocupar, né? E aqui, ó, o meu sequencer, ele tem a versão edição de vídeo aqui, né, que é o que a gente está vendo aqui. Ele tem uma versão que é os dois, é o editor de vídeo e o vídeo. Então você pode ter uma única janela com as duas coisas acontecendo, tá? E você tem uma edição que é só o preview de vídeo, né? Então você pode ter o vídeo rodando aqui do lado. O que é legal de ter o vídeo rodando aqui do lado? Você não tem que ficar preocupando com o ângulo da câmera, se você vai ver o vídeo no ângulo da câmera. Isso é bem legal, você poder, tipo assim, animar e poder girar aqui à vontade e não ter que preocupar com qual que é a relação do enquadramento com o seu vídeo. Isso é legal. E você já pode colocar o áudio lá, então isso é bem, bem bacana, né? Acho massa. A desvantagem não dá para eu colocar o bonequinho por cima e copiar a pose. Mas, vamos desfazer esse cara aqui. Você pode ter os dois, tá? Eu tô fazendo só como se fosse só um ou outro, mas você pode fazer as duas formas, tá? Se você pegar um vídeo, né, vamos vir na visão de frente aqui, né? Se você pegar um vídeo e jogar aqui, no modo pose não, né? No modo objeto. No modo pose não vai não. Se você pegar o vídeo e jogar aqui no modo objeto, ele vai entender como referência o vídeo. E ele vai entender que é vídeo mesmo. Se você vier aqui nas opções de imagem, ele vai entender que sua fonte é um filme. E você pode vir aqui e pedir para ele tocar todos os frames, né? Falar assim, não, pega todos os frames desse vídeo e toca em loop para mim. Então, se eu der play, ele vai tocar. Aí, desempenho de máquina versus desempenho de máquina, minha máquina, tadinha. Ela não aguenta tocar esses vídeos de alta definição no frame rate correto. Mas para pegar pose, não é tão problemático. Pegar pose, isso não é tão grave.
Mas se você quiser, você pode pedir aqui, ó, em vez de tocar todos os frames, você pode pedir um sync to audio ou um frame dropping, que ele vai pular frames. Então agora ele está tocando, apesar de ele estar dando aqui o vermelho, ele está pulando frames para tocar visualmente o tempo certo. Então visualmente eu estou vendo o tempo correto do vídeo e da minha animação também. Ele pula uns frames, mas você tem a noção de time. Tá? Então, geralmente a gente quer tocar todo o frame quando a gente está conferindo as poses. Se está conferindo as poses, você quer tocar todos os frames. E a gente quer tocar pulando o frame quando a gente quer ter certeza do timing. Né? Ah, será que a sensação de pancada tá ok? E lembrando que o que está pesando aqui para mim pode não ser, no caso aqui, o vídeo, né? Pode ser outras coisas do projeto, você pode, né? Se você tem um proxy model, e você tem sempre o proxy model no seu projeto, aí o seu modelo final ele é pesado, e você vai querer animar com o proxy model enquanto está testando essas coisas. Então, tem uma série de questões que podem estar pesando aqui. O que está pesando aqui para mim, eu vou contar para vocês. O que está pesando no caso do meu PC é o OBS. O OBS é que está impedindo que eu atinja um bom frame rate. Então, não adianta eu desligar, sempre vai ter uns drops, sempre vai piscar uns vermelhos aqui. Mesmo não tendo animação nenhuma, ó. O boneco tá parado e tá tendo um frame drop. Isso é porque eu tô gravando a aula aqui. Então isso, né, pesa pra caramba. Então, se fazendo múltiplas tarefas, talvez isso pese. E você pode ter o conjunto inteiro, ou seja, você pode ter o vídeo acontecendo aqui para você pegar a pose, e você pode ter ele aqui na edição e o áudio aqui também na edição. Você pode combinar as coisas, né? Então, deixa eu adicionar aqui o nosso áudio. E deixa eu adicionar aqui o filme. Né? Aqui eu não preciso do áudio desse filme. Looking to buy something? How can I help you? Deixa eu dar o frame drop só porque... Looking to buy something? How can I help you? Let's trade. Até que rolou ele virando falando let's trade, até que deu certo. Let's trade. Mas, não, você pode ter todas essas opções aqui. Também você pode ter também mais de uma filmagem da sua referência. E aí, coisas que são meio macetosas, eu botei um exemplo disso, né? Vou encerrar a gravação só citando esse exemplo e rezando para que vocês façam. Hoje em dia é muito comum vocês terem acesso a muito mais do que uma câmera. Nos meus tempos, naquela época, quando eu fiz animação e tudo era pedra, e os lápis eram de pedra e tudo era de pedra, a gente não tinha câmera, a gente ia para frente do espelho. E cronometrava com cronômetro o tempo que a gente estava fazendo os movimentos. Era tudo era mato. Mas agora, por exemplo, lá em casa eu tenho um celular velho que funciona, a câmera, mas eu não uso ele como mais nada. Eu posso pôr essa câmera desse celular num tripé e a outra câmera em 90 graus em outro tripé e filmar meu acting. Visão de frente, visão de lado. Na hora de marcar pose fica tão rápido. Fica tão rápido. Você fala assim, não, peraí, eu já fiz o meu acting, já fiz as poses, você vai lá, põe a referência de lado, a referência de frente e marca seu boneco de acordo com esses dois enquadramentos. Isso é mais barato do que captura de movimento. Acelera bastante o processo. Depende do caso, é até mais rápido que o motion capture. Né? Com frequência, o motion capture tem bastante lixo para limpar, bastante dados para você ficar faxinando e às vezes demora mesmo. Então, né, vira aquela competição, tipo assim, qual que é mais rápido? Bom, se você pensar que você não vai fazer nenhum setup pesado, vai filmar rapidinho, e vai jogar lá, e vai fazer as poses. Em alguns casos, filmar e usar a referência é mais rápido do que o motion capture. O motion capture precisa de um tratamento de dados, que é dado massivo, né? Ele é dado puro, então você tem que ficar limpando, e você precisa de um setup com múltiplas câmeras, 2 câmeras não é o bastante. Essas capturas novas, que são as capturas sem marcas, elas são um pouco mais rápidas de ajustar, mas assim, de ajustar o setup, porque você não tem que marcar nada, não tem que pôr roupa, não tem que nada, mas ainda gera muito lixo na
nas curvas. Então tem que ficar limpando as curvas o tempo todo, porque vira e mexe ele perde a referência e aí os braços dão uns estaladas. Isso não vai acontecer quando você está animando, a menos que você cometa um erro manual ali, meio grosseiro. Mas você está marcando as poses, o keyframe, isso não vai acontecer. Então o tempo que você parece que está perdendo, que você está gravando todas as poses, você está recuperando e não tendo que fazer retoques posteriores. Sem contar que você tem mais controle numa série de aspectos, né? Na divisão de peças, na divisão do ciclo, você tem bem mais controle com a referência e a animação do que com captura de movimento. Captura de movimento, você está limitado pelo que o ator fez, e na referência você pode só extrapolar ela. Você pode falar assim, não, quer saber, eu quero um ombro mais para cima. Você pode sair lá e mexer o ombro mais para cima. Né? Você não precisa ter nenhum tipo de né, achar a curva, ajustar a curva, puxar, né? Você só faz a pose direto do jeito que você quer. Então, é bem legal. É uma recomendação que vocês façam as videoreferências, né, das animações que vocês vão fazer. Amanhã a gente já vai começar a marcar pose dessas animações que a gente tem para fazer. Então, a gente já vai pegar os rigs de vocês. Eu estou corrigindo ainda os rigs, mas bom, vocês provavelmente vão saber o que está errado no rig de vocês quando vocês começarem a me animar, porque eu estou descobrindo relativamente rápido os problemas dos rigs de vocês. Então, na hora que vocês mexerem, vocês vão descobrir, tá, isso aqui não está funcionando, vocês vão ter que corrigir. Mas se vocês conseguirem, né, de hoje para amanhã, gravar alguma referência para usar como base, ajuda pra caramba. Se não conseguiu gravar, traz pelo menos o áudio para a gente já ter o ajuste da cena e começar a pensar nas poses que a gente vai usar para essa cena, beleza? No mais, eu espero que esse vídeo que eu estou gravando, ele vai ficar não listado no YouTube, vai ficar lá direto no Canvas. Eu espero que ele ajude vocês de alguma forma, porque ele é só um complemento mesmo, tá? Então, deixa eu interromper essa gravação aqui.